Estamos de volta. Você pode participar do programa pelos telefones que estão no seu monitor, 3469-2531. Pelo facebook.com/questões.de-fé. Pelo WhatsApp, 996-428-473. E pelo e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Eu queria fazer duas observações sobre o vídeo anterior que nós vimos. Em primeiro lugar, o vídeo anterior falava das terras no Acre, estado do Acre. Olha, eu não entendo por que não se resolve em 2017 aqueles problemas que nos Estados Unidos eram do século XIX, né? Quando se invadiam terras, etc. O Brasil, essa região do Brasil, né, virou uma coisa assim, um lugar nem sei, completamente anárquico, onde não há poder, não há justiça, não há... Ou seja, os caras chegam, tomam a terra e falam, é minha essa terra e acabou. E os que estavam lá têm dificuldade depois de regularizar essas terras. Eu sei que aqui em Minas também, mas os tempos já passaram em que as pessoas ficavam tomando terra dos outros, porque antigamente não era comum as escrituras, passava de pai para filho, né? Isso aconteceu até com a minha família também, né? Que as pessoas foram ocupando, e aí acabou que o terreno ficou, digamos assim, não é invadido, porque não tinha essa consciência naquela época. Mas hoje não é mais, porque quem está invadindo não é pobre, quem está invadindo são ricos, latifundiários, que ficam tomando terra assim, ou seja, eles pegam as terras sem comprar, sem nada, sem gastar, sem indenizar, sem nada. Como é que permite isso? Não dá para entender, né? A outra coisa é o caso dos índios que estavam falando. Gente, passou um VT antes falando dos índios indo para a cidade porque não havia condições deles viverem lá no seu lugar. Aí chegavam lá na cidade e eram expulsos e passavam necessidades, favela, né? Dá para entender? Eles chegam e agora vão lá na terra dos índios, querem ocupar a terra dos índios, quando os índios não podem ficar no seu lugar e vêm para a cidade, também não pode. Onde que eles vão ficar então? Na nuvem? Onde que essas famílias vão morar? Ou seja, são conflitos, são problemas que dependem do governo, e agora, né? Depende do poder. O governo que eu falo é em todas as suas instâncias, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Nós temos o caso da irmã Dorothy, Chico Mendes, todo esse povo que foram assassinados exatamente por querer aquilo que é o comum, o normal, a regra, a lei, né? Muito bem. Vamos ver alguma participação, Guilherme? Eu gostaria de mandar um abraço para todos lá de Ponte Nova, que estão sempre acompanhando o programa aqui, a Maria do Carmo, inclusive ela compartilhou a nossa página lá do Facebook. Mandar um abraço para os meus pais, que também todos sábados estão com a gente aqui. E a pergunta vem justamente da minha mãe, a Luzia, lá de Ponte Nova, que você teve o prazer de conhecer, né, PC? Claro. Ela pede para o senhor falar sobre o mistério da luz e sobre a criação, porque o mistério da luz é um mistério que é mais recente, né? Sim. O rosário antigamente eram 3 mistérios e foi acrescentado o mistério da luz. Ela pede para você falar como que foi essa criação, o motivo de ter acrescentado mais esse mistério. Na verdade, não é que os mistérios da luz são como nos outros 5, né? São 5 mistérios. Antes se chamava terço, mas o nome acabou permanecendo como nome que independe. Mas o terço seriam as 150 contas que correspondiam aos 150 salmos. Como o povo não rezava os salmos, aí na época São Domingos inventou uma oração popular que substituía os salmos, e aí entre 10 Ave-Marias, 150 no conjunto dos três terços, daria o rosário, se contemplavam os mistérios. Cada um terço havia 5 mistérios, e os mistérios diziam respeito à infância, à paixão e morte e à ressurreição de Jesus. Mistérios gozosos, mistérios dolorosos
e mistérios gloriosos. A gente sabe, no tempo de seminário era assim, ó, domingo e sábado eram mistérios gloriosos. Segunda-feira, mistérios gozosos, era a infância. Terça-feira, mistérios. E aí vai, mistérios dolorosos. Na quarta-feira, mistérios gloriosos. A gente fazia essa diferença. O Papa João Paulo II, no dia 16 de outubro de 2002, criou o mistério da luz. Faltava cobrir essa parte da vida de Jesus, que era a sua vida pública. Então, ele acrescentou 5 mistérios referentes à vida pública de Jesus, a todos os passos, desde os primeiros sinais, a bodas de Caná da Galileia, até, evidentemente, a instituição da Eucaristia e assim por diante. Esses 5 mistérios fizeram que o terço agora não seja mais um terço. O rosário agora é composto de 4 partes. Então, o rosário completo não são 3 terços, mas são 4 partes. São 4 quartos agora e não 3 terços. Essa é a explicação. Vamos ver agora um VT que fala dos pescadores em diversos lugares do Brasil que têm sofrido com as agressões aos biomas do nosso país. Ou seja, que pescadores são estes que estão sendo prejudicados com as agressões feitas à região, ao bioma, ou seja, à natureza daquela região? Confiramos. Além da escassez da água, os índios Xerente ainda convivem com diversos males causados pelos jatos de agrotóxicos lançados por aviões nas propriedades vizinhas à sua reserva. Veneno, a gente cheira forte demais, né? Aí cria um gripe, dor de cabeça, tudo que a gente pensa. Já falei para a FUNAI, já falei para a Naturatins, tudo. Já tudo você está sabendo. O problema é que ninguém tem interesse de ajudar a população, né? Novas hidrelétricas, a carcinicultura, a poluição ocasionada por portos afetam pescadores tradicionais de diversas regiões do Brasil. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais, estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas. É uma observação, né, sobre exatamente o fato da a gente ver o povo, né, unido, a igreja unida a esses anseios do povo nas manifestações, carregando cruzes e assim por diante. Eu acho que é importante isso e muita gente não está entendendo, mas nós vamos depois, agora nós estamos vendo a realidade. Aí, por que a igreja está envolvida nisso? Isso nós vamos ver depois, no julgar. Nós temos razão para isso, tá? Esses dias eu estive na minha região, onde eu nasci, lá no Morro Escuro. Não é município, não é nada. Santa Maria é o município, mas é a roça, é a fazenda lá do meu avô, onde eu nasci. E lá tem um rio. Eu diria até tinha. Aí fui verificar o rio está desaparecido. Interessante que a margem dele está com mato. O problema não é da margem, acho que vem da nascente. As indústrias, principalmente celulose, que fazem jorrar muita coisa, muita poluição no rio. E ele vai acabando. O Riacho de Santa Maria, esqueci o nome agora do rio. Esqueci o nome do rio que passa na cidade de Santa Maria. O problema de lá é esgoto que eles jogam das casas. O rio fica um mau cheiro, como o nosso aqui também, não é muito diferente. Não é rio, é um riacho lá. E parece que ele vai secando. Quando antigamente o rio era manso, a gente via aquela coisa correr, e agora você não vê mais, o rio está entre pedras, parece que o rio vai acabando. Gente, isso é muito grave, né? Como é que é? Se a gente seca os mananciais de água, a água é a coisa mais importante da vida.
Então, nós vamos ver depois, vendo esta realidade, nós vamos ver depois, à luz da palavra de Deus, o significado religioso que isso pode ter para nós. Então, eu queria falar mais uma coisinha. Uma pessoa falou do voto, do Dia das Mulheres. E uma curiosidade, eu não sei se... Eu acho que a Wikipédia sempre teve a fama de ser confiável, Wikipédia, de informações. Eu acho que continua. Mesmo quando alguém invade para fazer qualquer coisa, a gente acaba sabendo, como algum tempo atrás o governo brasileiro invadiu para desmerecer alguém, dar informações erradas, né? Então, tem uma informação que eu gostaria de compartilhar. Por exemplo, quais os países que oficialmente, não que não haja manifestações, mas que oficialmente não têm o Dia Internacional da Mulher, não seguiram a orientação da ONU que foi feita em 1975. Alguém disse que os países muçulmanos não têm, todos têm. Países que não têm, que eu fiz, não sei se todos, é claro, fiz aqui os mais importantes: Alemanha, França, Inglaterra, Suíça, Dinamarca, Estados Unidos e Canadá. Eu sei que o primeiro-ministro deu uma mensagem no Dia das Mulheres, mas o Canadá não tem oficialmente reconhecido o Dia das Mulheres, dia 8 de março. É o que está dizendo a Wikipédia. Se alguém tem uma informação diferente para me fornecer, eu agradeceria. Voltamos daqui a pouco.